Bom, primeiro um prazer tê-los aqui com a gente em mais uma live aí da Sustentare. Hoje é um tema, né, que eu sou bem suspeito para falar, mas convidei uma pessoa muito especial para falar sobre esse tema com vocês. Então, eu vou fazer uma rápida introdução e em seguida vou passar a palavra para a Lígia, que trabalha hoje como gerente de RH na Canadian Solar. É uma pessoa que tem uma carreira muito interessante dentro de RH, passou aí por várias empresas, já teve experiência com Talent Acquisition, tem uma experiência muito robusta como BP e agora como uma gerente generalista de RH. Não vou trazer muita informação porque ela vai se apresentar também daqui a pouco. E o nosso objetivo hoje é justamente trazer para vocês alguns dos desafios de como você não só se chama de Talent Acquisition, mas como você realmente transpõe o modelo efetivamente de recrutamento e seleção para TA. Para quem não nos conhece, né, Lígia, Caio, prazer. Me apresentando aí rapidamente, eu tenho 15 anos de experiência, desses 15, boa parte dentro do RH. Eu falo isso porque hoje, né, tem 3 anos aí que eu estou numa experiência fora de RH, que é o que a gente chama de carreira em rede, né? Então ter múltiplas experiências conta muito para o currículo. Eu fiz a minha carreira em Talent Acquisition, tive a oportunidade de implementar esse modelo em uma das empresas nas quais eu trabalhei, saindo de um modelo de recrutamento e seleção tradicional para um modelo de talent acquisition. Tive a oportunidade de trabalhar em muitos projetos de TA, como implementar competências, implementar employer branding, repaginar o employee value proposition, que a gente também vai falar rapidamente sobre isso hoje. Trabalhei com sistemas de TA, contratar a equipe inteira, estruturar a área, pensar na estratégia, lançar business case. Então, eu tive uma oportunidade ímpar, realmente, de trabalhar com esse modelo, num momento que ele ainda era muito novo no Brasil. E ainda é, porque quando você olha para esse modelo, ele ainda é novidade para muitas empresas, de pequenas, médias a grandes empresas. E isso aconteceu lá em 2016, né? Depois eu fui trabalhar com treinamento, trabalhei com universidade corporativa, com desenvolvimento de líderes, virei líder também dentro de RH, nas áreas de Talent Acquisition e Talent Management. E como eu falei, tem 3 anos que eu fiz uma mudança. Então eu fui para o negócio. Né? Então hoje eu trabalho na Bayer, continuo, né? 10 anos trabalhando já na organização. E hoje eu atuo numa estrutura de estratégia voltada para a supply chain. Basicamente, na área que eu estou, tem 3 mil pessoas na América Latina, é uma estrutura gigantesca. E hoje a minha equipe é responsável por fazer desenho, cascatamento de estratégia e também a parte de métricas. Então, eu estou muito envolvido hoje com cultura analítica e a parte de dados. Bom, eu tenho aí o livro lançado de Talent Acquisition, que eu lancei em 2018. Então, esse livro ele acaba sendo um misto tanto da parte acadêmica, que é um tema que eu pesquiso desde da época da faculdade, né? Então, desde 2008, é um tema que eu gosto muito de ler sobre e pesquisar sobre, e também a experiência que eu tive lançando esse modelo. E eu lancei o livro justamente porque este é um mato ainda que está muito alto, né, nas organizações. E quando a gente olha, ainda é muito recrutamento e seleção, é pouco talent acquisition, tem pouca estratégia, muita operação. E é por isso que os profissionais dessa área, eles acabam se formando por osmose, né? Você acaba fazendo uma fotossíntese ali, porque formação que é bom tem pouquíssimo. Né? Tem pouca leitura, tem pouca formação para quem trabalha nessa área. E a gente precisa cada vez mais valorizar a área de TA, porque muitas vezes ela é vista como uma área de entrada para os profissionais. E ela pode ser muito mais do que isso nas organizações. E essa é uma das minhas metas, né, uma das minhas missões, é ajudar as organizações não só a transformar essa área, mas a valorizar as pessoas que trabalham nessa área, porque, de fato, são profissionais competentes, talentosos, que podem fazer muito numa área de TA. Até por conta disso, dou aula na Sustentar, então tanto eu vou falar da certificação de TA e da certificação também de Talent Management, e eu tenho minha consultoria, que é a Talent AM, focada em mentoria para profissionais de TA, Talent Management, Business Partners, RHs, né, então estruturando RHs estratégicos nas organizações, especialmente startups, empresas médias e pequenas. Além disso, eu tenho uma formação aí de administrador, pós-graduado em educação corporativa, né, bem RH,
e um MBA em agronegócio. Aí o pessoal fala, nossa, tem nada a ver. Na verdade, tem tudo a ver. É muito da minha carreira, onde eu estou hoje, né? Eu trabalho no agro e é o que eu defendo, né? É a carreira em rede. Né? Então, é a gente passar por diversas experiências. Muitas pessoas têm essa oportunidade, como a própria Lígia, que vai falar com vocês. Ela passou por múltiplas áreas. Então, a gente vem quebrando essa concepção monolítica de que carreira é uma linha reta. Para algumas pessoas é, para outras, nem tanto. Bom, fazendo já uma propaganda, a Sustentare está lançando o segundo festival de RH Ágil, é um festival gratuito que vai acontecer dia 14/7. Super recomendo a participação, a gente vai ter palestras bem legais. E falando de um tema que ainda também, se o mato do Talent Acquisition está alto, o mato do ágil, ainda mais dentro do RH, nossa, precisa pegar um facão realmente para abrir caminho. A agilidade ainda é um tema muito insípido nos RHs, e eu ainda vejo, né, quando o RH começa a falar sobre isso, a falta do conhecimento sobre o que de fato é um RH ágil. Né? Então, esse festival, totalmente gratuito, pode dar uma visão para quem quer começar a trabalhar com ágil ou para quem quer de fato conhecer um pouco mais desse mundo dentro do RH. Então, aí no QR Code, vocês podem fazer a inscrição gratuita aí, dia 14/7. Além disso, temos aí a nova formação da Sustentare, que é a formação de Talent Management. Essa formação é voltada para profissionais de treinamento, desenvolvimento, cultura, profissionais de gestão de mudança, business partners e também Talent Acquisition, porque como eu sempre falo nas aulas, TA e TM, né, que é Talent Management, são irmãos gêmeos e precisam andar muitas vezes de mãos dadas em algumas das iniciativas. Então é uma formação que serve muito. E o que tem me surpreendido é que nas formações e nos cursos que a gente tem feito, tem muita gente também de outras áreas que está fazendo, que quer migrar para essas áreas, gente que quer conhecer um pouco mais, que também é super bem-vindo. Né? Então, é uma formação que vai desde o zero até trazer aí um conhecimento estratégico de uma área que é ampla demais. Né? Uma área de treinamento e desenvolvimento, ela tem muitos conteúdos, muitos conceitos, muitas disciplinas, e por isso também que a gente resolveu criar essa formação, visto que a gente via a falta de algo mais estratégico, mais robusto para quem trabalha também nessa área. E por fim, não menos importante, TA. Então a gente está com a turma aberta da segunda, né, a segunda turma, que vai acontecer aí em agosto. A gente vai ter 2 aulas semanais na certificação, super robusta, 50 horas de certificação, né? Então tem bastante conteúdo ao vivo e também conteúdo online para as pessoas fazerem. Tá bem legal a certificação. E aproveitando, para quem está aqui hoje, a gente vai sortear uma bolsa para essa certificação de agosto. Fiquem de olho, porque a gente vai ter um quiz depois da palestra da Lígia. E o primeiro colocado ele recebe aí uma bolsa de 35% para a certificação. Então a gente vai fazer algumas perguntinhas e quem tirar aí o melhor recebe a bolsa, que pode ser para você ou também pode ser para alguma outra pessoa que você queira presentear. Deixa aberto, mas agora não dá para fazer nada. Primeiro a gente vai ver o conteúdo, porque as perguntas, inclusive, estão relacionadas ao conteúdo. Então, fiquem de olho aí para vocês responderem. E lembrando que quem responde rápido e certo ganha mais ponto. Fiquem primeiro. Né? Então, fiquem aí de olho. A Lígia vai falar, dentro da estrutura da apresentação dela, sobre o Honeycomb, que é a base da certificação, que é como a gente vê Talent Acquisition hoje. E aqui vocês já podem ver que recrutamento e seleção é uma caixinha do Talent Acquisition. E isso é o que as empresas ainda estão com dificuldade, não só para entender, mas para atuar de maneira estratégica e para executar. TA é um mundo, né, de possibilidades hoje, que vai desde do employer branding, que é você fazer ações efetivas para mostrar, né, a sua proposta de valor no mercado, para mostrar a sua empresa como um bom empregador, que é o EVP, né, que é o Employee Value Proposition, a sua proposta de valor aos colaboradores. Como as pessoas veem a sua empresa em relação a benefícios, ambiente, liderança, como é trabalhar lá, colegas de trabalho, tudo isso compõe o EVP. Né? O EVP é um extrato da sua cultura e é aquilo que você deveria vender no mercado. O grande problema é quando você vende uma coisa que sua empresa não é. Então, esse é um risco também que as empresas têm e isso pode aumentar o turnover, que é a entrada e saída das pessoas na organização. Então, o Honeycomb ele passa por vários assuntos. Né? Vai para a parte de onboarding, a gente fala muito agora de experiência do candidato. Tem um novo Favo que eu incluí, porque esse daqui é o 2.0, né?
Então, essa versão aqui vai estar na segunda edição do livro, que eu estou para lançar aí no segundo semestre, e também já está na certificação. Então, inclui o FAVO de Inclusão, Diversidade, Equidade e Pertencimento, que era um tema que eu já trazia nas aulas, mas que, visto, né, o tamanho que isso tem hoje, eu achei importante criar um FAVO só para isso. Bom, eu não vou me alongar aqui, porque a Lígia vai falar e ela vai trazer na prática como ela está fazendo esse trabalho na Canadian Solar. E eu queria trazer aqui só alguns desafios que a gente tem hoje, né, que são bem comuns nas organizações, até para aquecer aí a palestra da Lígia. Então, o primeiro deles, na minha visão, é RH pastelaria, que é aquele RH que só apaga incêndio, tem um alto volume de trabalho, né, e que não tem tempo para pensar em estratégia. Essa é uma grande realidade hoje, não só dos RHs, mas também das áreas de TA, que se chamam às vezes de TA, mas não são TA, porque elas só têm tempo para fechar a vaga. Um volume altíssimo de trabalho, como é que você pensa em estratégia? O segundo desafio é o RH que está desconectado da estratégia. Então, aquele RH que planejamento estratégico nunca vi nem ouvi. Eu acho que o negócio faz lá uma reunião de uma semana, que eles viajam, ficam uma semana viajando, mas eu não sei nem o que é isso. Infelizmente, essa é a realidade de muitos RHs. O RH desconhece a estratégia, desconhece como constrói uma estratégia, como você faz o deployment de uma estratégia. Se o RH não tem, né, essa visão do negócio, imagina dentro de casa. Então, o RH não sabe o que é um roadmap, não sabe construir uma estratégia conectada com o negócio e não sabe fazer o cascade disso para o restante do RH e para a organização. Então, é muito difícil você falar de uma área de TA, sendo que o seu próprio RH não é estratégico. O RH estratégico é aquele que senta no board para tomar decisão junto com a empresa. Então, isso ainda é um grande desafio nas organizações. O David Ulrich fala de RH estratégico desde 1998, quando ele lançou o livro Campeões de RH. A gente está falando aí de décadas depois e a gente ainda tem um grande desafio em tornar os RHs mais estratégicos. Falta de conhecimento de TA, que como vocês viram ali o Honeycomb, né, TA é muito mais do que recrutamento e seleção. Falta o conhecimento, falta o know-how, o saber como fazer. Não dá devida importância a TA. Eu citei a questão dos profissionais, que não são tão valorizados na área, e também da própria empresa, que vê a área como é a área que entrega currículo, né? Então, a área de TA ela pode ser muito mais do que isso. E a falta de liderança estratégica no RH e também em TA. Líderes de RH e líderes de TA têm um papel fundamental para criar essa visão, para estabelecer, né, um contato muito próximo com o negócio e para criar essa reputação da área. Então, muitas vezes falta esses líderes e os profissionais que atuam na área acabam ficando de mãos atadas, muitas vezes, né, porque a liderança não tem essa visão de transformar a área. A liderança talvez esteja muito preocupada em fechar a vaga rápida e agradar o líder, que é importante, mas quando você fala de TA, você não deve abrir mão da qualidade em detrimento da velocidade. Qualidade para Talent Acquisition é igualmente importante quando a gente compara com a questão da velocidade. Bom, não quero me delongar, quero agora passar a palavra aí para a Lígia. É contigo, Lígia. Ela vai ter uma palestra aí bastante prática, ela vai trazer o case dela e depois ela abre também para perguntas e aí a gente finaliza também com o quiz. Lígia, super obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Eu vou tirar aqui a tela, tá? Olá, boa noite a todos. Que legal, né, ter um espaço desse, né, uma sala cheia de gente, bastante gente interessada em TA, né, isso é muito bom porque, como o Caio diz, né, a gente tem que deixar de ser, né, recrutamento e seleção para ser estratégico. Para isso a gente tem que compartilhar, né, compartilhar experiências, compartilhar exemplos, vivências, né, aprendizados, coisas que deram certo e coisas que não deram certo, para que a gente não comece do zero, né? Que a gente sempre comece a partir da experiência do outro. Né? E foi por esse convite que o Caio fez, para que eu trouxesse um pouquinho da experiência aqui da Canadian. Tenho alguns slides, vou compartilhar com vocês. Vocês fiquem à vontade se quiserem interromper, fazer pergunta, porque às vezes, até o final da conversa, às vezes perde o fio da meada, então fiquem à vontade para abrir ou o chat ou o microfone e poder compartilhar, tá? Vou dividir aqui a minha tela. Me falem se vocês estão vendo.
Não, Estamos sim, só que tem que colocar no modo apresentação. Não está compartilhado, né? Estou com duas telas aqui na minha casa, e aí acabou compartilhando aqui na outra. Tá chique aí com duas telas é vida, né? É Peraí um pouquinho. Não, essa aqui. O remoto fez isso, né? Se for o mesmo caso que o meu, Lívia, na hora que você der o share, coloca a tela 2, que aí aparece. Vamos pôr aqui. Ah, Aí, foi. foi? Tá a tela inteira? Tá sim. Tá. Então tá bom. Então vamos lá. Bom, então, né, acho que rapidamente me apresentando, para quem não me conhece. Bom, eu comecei em Talent Acquisition, né, numa consultoria chamada FES, aqui em São Paulo, na época em que hunting se fazia sem LinkedIn. Né? Então, isso já fala um pouco da minha idade, mas eu adorava fazer mapeamento, hunting, que de fato você tinha que entrar nas empresas e descobrindo as pessoas, né? Montando as estruturas. Eu adorava fazer isso. Bom, depois de lá, eu migrei para a Natura, né? Fui para o outro lado da mesa, CTA lá. Foi muito bacana, porque eu tive a oportunidade de construir o primeiro programa de MBA internacional da Natura, na época. E de lá, né, eu migrei para atuar como BP e passei, né, por Monsanto, Cummins, e hoje eu estou na Canadian. A Canadian é uma empresa do segmento de energia solar. E aí eu fui percebendo que, né, ao longo, né, dessa minha jornada, o papel de business partner, ele precisa estar sempre muito presente em qualquer posição que você ocupa. Né? O business partner é o parceiro do negócio, é o advisor do cliente, do gestor, né? É alguém para estar muito próximo, ter conversas difíceis quando precisa, né? Estar muito próximo do business, e isso você consegue fazer em qualquer papel que você exerce dentro de RH. Eu acredito muito nesse papel onde o RH ele é parceiro do negócio, ele está junto para construir resultado, para trazer resultado financeiro, né? Porque as empresas, né, elas estão aí para isso. E aí como que a gente trabalha para apoiar os gestores para eles se desenvolverem em competências de liderança, de influência, de negociação, de gestão de equipe, de diversidade. Então esse é o meu maior objetivo dentro do RH. Aqui tem um pouquinho mais de mim, então eu já fiz grandes projetos de desenvolvimento de liderança, né, o que eu gosto muito de fazer, sucessão, reestruturação e o Talent Acquisition né, estratégico. Bom, como o Caio falou, né, eu vou percorrer, né, essa jornada da Canadian através do Honeycomb do Caio, né, e aí já, né, trazendo aí a nova versão do livro dele, né, com o tema de diversidade também. Bom, para eu falar de Canadian, né, e contar a história, preciso contar um pouquinho para vocês, né, qual que foi o cenário quando eu cheguei lá. Né, eu cheguei num momento de pandemia, né, onde estava todo mundo trabalhando de casa, né, aquela dificuldade de construção de conexão. Eu tinha aí, né, 5 anos de operação no Brasil, mas ela ainda tinha um perfil quase que de startup, porque não tinha muito processo, não tinha muito sistema, né? Até hoje a gente ainda está trabalhando muito na questão de sistema. Um time, né, um pouco fragilizado, porque a gente estava mais de 6 meses sem uma liderança, né, que fechasse a região, que é o General Manager. Então, tinha muito workload, muito turnover. Então, né, quando eu cheguei, foi isso que eu consegui observar logo de cara.
dentro de RH, né? Então eu entrei, não encontrei muitas políticas, né? Muita estrutura aqui, né? Faltava histórico localmente, fui para o global, né? E no global eu também não encontrei, né? A empresa é uma empresa Canadian, né? Já uma curiosidade, Canadian Solar, ela engana porque quando se remete ao Canadá, é uma empresa chinesa. Foi criada por, né, a origem dela foi no Canadá, foi um chinês que estava estudando no Canadá, e aí ele criou a Canadian, mas, né, o dono da empresa, ele é chinês, toda a parte de manufatura e os principais executivos estão na China, né, e eles têm uma cultura muito de sair fazendo, sem né, muito processo, então fui para o global, também não encontrei. E aí a gente viu aqui, né, que as práticas de RH estavam, né, não estavam avançadas, estavam muito no básico, e um time de RH, né, também subdimensionado pelo tamanho de coisas que precisavam fazer e para o tamanho dos desafios. Mas nem tudo é notícia ruim, tá? Eu também encontrei um time interno aqui que acreditava muito na Canadian, acredita muito no business, né? Um general manager que chegou junto comigo, ele chegou uma semana depois, e aí o meu grande papel foi trabalhar toda uma questão de construção de confiança com ele, de alinhamento, né, do que é falado precisa ser praticado, né, porque senão você não tem sustentação a nada do que você tenta implementar, e um foco de entrega de resultados. E no RH, né, por sua vez, a gente mergulhou para conhecer o business. Logo no começo, um papel de business partner, independente de quem estava atuando, de qual papel estava trabalhando, né, que eu comentei também, né, conversas difíceis, porque quando você trabalha muito próximo para o líder, você também tem que dar feedback, trabalhar o desenvolvimento deles, e para isso, muitas vezes, as conversas não são gostosinhas. E a implementação de processos, mas um perfil de empresa com bastante autonomia e velocidade de mudança. Então, esse foi o cenário, né? O lado positivo e o lado negativo de quando eu entrei. E aí, né, já para eu mergulhar e começar a trazer aí alguns exemplos para vocês, eu queria né, trazer, e vocês vão ver, né, que dentro da minha conversa, dentro até dos slides, vocês vão ver sempre esses três tópicos, porque eu acredito muito neles. Um deles é, de fato, a estratégia de negócio. Então, para a gente sair de um modelo de recrutamento e seleção tradicional e ir para um talent acquisition, não é uma tarefa fácil, né, mas ela precisa estar muito conectada com a estratégia da empresa, né, para a gente poder, né, ser assertiva nos processos seletivos, mas muito mais que isso, né, para a gente poder dar sustentação para o talent management, que é toda a gestão aí de desenvolvimento dos profissionais depois que eles estão dentro da empresa. Eu vou trazer um exemplo específico da conexão com a estratégia RH quando eu estiver falando de Employee Value Proposition. Vou contar um pouquinho aí também do perfil da Canadian e como que as estratégias estão conectadas. O segundo ponto, né, que é o RH estratégico, que é o RH que está nas reuniões de negócio, participando do planejamento e das decisões, como o Caio mesmo falou. E aí, né, não tem. Eu só conheço um caminho para a gente conquistar isso, que é bater na porta, é pedir para ser incluído nas reuniões, é no começo, antes de você ter essa relação, né, com a liderança, com o business, é ser cara de pau mesmo, né? E aí, com o tempo, ir construindo essa relação de confiança, né? Onde você está lá, não só para falar de RH, né? Mas quando falar com bastante conhecimento, mas deixar de ser, né, esse RH que o Caio trouxe de tirador de pedidos e atuar de forma proativa, né? E aí eu também vou te trazer um exemplo em relação à questão de ser proativo no business, quando eu estiver falando de workforce planning, tá? Então anotem aí que a gente volta nesse tema específico. E por último, talent management ou, né, estratégia de pessoas, que é como que a gente conecta tudo isso ao desenvolvimento das pessoas dentro da organização, né? Então, assim, chega de teoria, né? Já vou começar aí a trazer alguns exemplos.
Então, vamos lá. No primeiro, vamos começar para o básico, tá? E aí, o básico é, né, a parte de recrutamento e seleção. E eu acho que aqui tem um ponto também muito importante, eu achei muito legal na conversa, na fala do Caio, que tem muita conexão, que é a gente começa pelo básico, mas o básico não é óbvio, porque o primeiro ponto para mim é transparência dentro dos processos seletivos. A gente precisa trazer a realidade da empresa que a gente está, sem medo de perder o candidato, né? Eu, de fato, perdi, né, alguns candidatos porque eu fui sincera, eu fui muito transparente. Eu acho que a gente tem responsabilidade de ser muito honesto com o candidato, né, sinalizando os prós e os contras da onde a gente está, porque quando a gente faz um convite para uma pessoa mudar de empresa, para vir para a empresa que a gente está mudando a vida dessa pessoa. Muda o profissional e muda o pessoal, né? Então, a gente tem que sair do automático, eu preciso fechar a vaga, né? Quando a gente fala preciso fechar essa vaga, a gente deixa de olhar a parte humana, e a parte humana é a relação que você está tendo com uma pessoa, com um profissional. Então, não adianta contar uma linda história que no dia a dia ela não se aplica, porque a pessoa vai chegar, vai se frustrar, né? Não vai performar, em muitos casos vai sair em pouco tempo, isso é um custo enorme para o business, né? Para o business e para o RH que tem que refazer a vaga, né? Mas, fora isso, né, quando eu entrei, basicão, né, tive que implementar políticas de RH e de TA, né, e o ponto aqui é, no momento que a gente implementa uma política, é importante a gente sustentar essa política, né, não flexibilizar, porque o gestor é mais duro, né, ou é difícil de relacionamento, a gente tem que sustentar as políticas para a gente também criar essa credibilidade no RH. O segundo ponto, né, que são os KPIs, né, ao criar alguns indicadores que são importantes, mas a gente precisa entender a maturidade da empresa antes de sair implementando, né? Então, quando a gente começou a implementar, e aí tudo que eu estou falando é a gente, porque lá na Canedia somos um time, né? No final vou apresentar esse time para vocês. A gente discutiu muito em relação quais indicadores implementar, e o desejo é sair implementando, né? Para se tornar mais estratégico. Mas aí a gente viu que assim, a empresa ainda estava num nível de maturidade muito inicial, a organização. Então, a gente foi para o básico, né? Time to fill e diversidade. A gente tem ainda, queremos implementar outros, mas eu acho que essa é uma primeira dica que eu dou, assim, a gente, né, às vezes a gente vem de bagagens de outras empresas que muitas coisas já foram estruturadas, né? Eu trabalhei em organização Natura, Monsanto, né? Organizações muito grandes com RH muito já maduro, né? E também a liderança já mais madura, que você quer chegar implementando tudo. E aí você fala, mas, né, não ecoa aqui, né? Você está falando sozinho. Então, é importante você entender a maturidade da empresa para ver o que você vai implementar. E aqui, por último, de novo, né, o TA exercendo o papel de business partner. Então, no começo, o que a gente teve que fazer? Né? A gente, Juliana é a pessoa lá do meu time, Juliana Mello, depois que vocês vão conhecer no final, responsável por Talent Acquisition. Ela teve que entrar em algumas reuniões, algumas entrevistas com o gestor, para entender a maturidade desse gestor. Né? E aí ela entrevistou no processo seletivo, ela entrevistou novamente o mesmo candidato com o gestor, mas ela precisou fazer isso para orientar o gestor como que é que entrevista, para dar feedback, para contornar algumas entrevistas que não estavam saindo bem, né? Então é o TA fazendo o papel de business partner. Trabalhar, olhar a estratégia da companhia e da área, né, e poder influenciar esse líder também para ir para um perfil, para trazer um pouco de diversidade, até de pensamento, né, dentro da estrutura, porque às vezes eles querem, né, contratar pessoas muito parecidas com ele, né? Então todo esse papel de BP dentro de TA, eu acho super importante estar dentro desse primeiro tema quando a gente fala de recrutamento e seleção. Tudo bem por aqui? Qualquer coisa, né, vocês vão me interrompendo. Segundo ponto, People Analytics. Né? E aí o People Analytics é que quando eu entrei também,
né, fui procurar no Global, na Canadian, não havia nenhum indicador, né, nenhum olhar, né, mais estratégico quando a gente fala de talent acquisition. Então, né, o que a gente fez aqui localmente? A gente fez um dashboard, né, ele está longe de chegar num People Analytics, mas é um começo, né, é um dashboard que a gente criou no Brasil e hoje ele é usado globalmente, né, ele precisa, lógico, de evolução, né, mas essas informações de TA, eles fazem com que, essas informações que a gente tem no dashboard de TA, faz com que, né, o Talent Acquisition, ele atue novamente com o papel de business partner com os gestores na construção de time, na influência desse olhar de diversidade ou até mesmo de flexibilidade de perfil, nesse olhar quanto tempo que que eu tenho aqui de média de fechamento de vaga, né? Então toda essa esses dados ajudam, né, na conversa, no approach que o TA precisa ter quando ele vai falar com o gestor sobre uma vaga. O terceiro ponto aqui, o onboarding, né? E aí é aquela questão, né? O onboarding ele precisa começar durante o processo seletivo, né? O candidato ele não desconecta a experiência do processo seletivo e depois de quando ele recebe a offer e aceita, né? Então precisa começar desde lá. E na Canadian, a gente implementou um programa de 90 dias, e aí queria trazer aqui rapidamente para vocês, que ele começa, então, desde de um pré-onboarding, e aí a gente traz tanto, né, um olhar, uma mensagem do CEO, do General Manager local, e a gente sempre traz aí tenta trazer uma surpresa, que é um vídeo, né, ou alguma coisa da área onde ele vai entrar, né, de algum par, né, para que ele vá se aquecendo e vai sendo acolhido durante nessa expectativa que ele tem de começo. O segundo, aí tem o primeiro dia, né, e o primeiro dia de onboarding a gente traz, né, quando a gente fala um mapa de soluções, na verdade os principais contatos, RH, TI, facilities, né, toda a parte de sistemas, precisa, né, ele já ter e-mail, senha, então a gente fala que isso é um mapa de soluções. A gente traz a recepção do gestor no presencial, e aí a gente fazia questão disso acontecer mesmo quando a gente estava todo mundo remoto, porque o gestor está lá recebendo, o escritório estava fechado, mas o gestor está lá recebendo o profissional, né? A pessoa às vezes conhecendo a primeira vez o escritório, a gente entendia que isso era bastante importante e a gente fazia questão disso. E aí, né, começa o papel do mergulho no business. E é aqui que eu queria trazer um pouquinho mais para vocês, eu vou trazer mais um slide falando disso, e aqui que é a imersão no business que eu acho que é bastante importante. E aí no próximo slide eu trago, e depois toda a parte em 60 dias, definição de metas, conexão com pessoas no global, então ele precisa ter, né, esse mapa de pessoas que ele precisa ter o contato, para ele poder ir se apresentando e não ir descobrindo na medida em que as coisas vão acontecendo. Né? Você precisava estar naquela reunião, mas que reunião é? Quem é a pessoa que está liderando? Porque mesmo eu preciso estar lá. Então, né, ter isso é bastante importante. E aí, por último, é a finalização da imersão, né, que ela leva de 30 do 30º dia até a finalização do onboarding, e a própria avaliação da experiência. Mas acho que aqui um papel, antes de seguir, acho legal trazer para vocês que assim, o onboarding, ele é um papel, uma responsabilidade do RH e do gestor, principalmente. O RH sozinho não está aqui para... Ele constrói essa estrutura, mas cada gestor vai precisar trazer, né? Vai precisar customizar para cada pessoa que for entrar. Então, a gente coloca essa responsabilidade no gestor para não ser o onboarding é responsabilidade só do RH, né? A gente também tem aí, né, o kit de onboarding,
né? E na maioria das empresas também tem, mas isso é bastante legal, o pessoal gosta, né, de ter lá o kit quando começa. Mas como eu falei para vocês, né, vou falar um pouquinho da questão da imersão no business, que foi algo que foi construído recentemente, né? A Juliana fez isso de uma forma muito legal, que é o quê? A gente olhar o business, qual que é o core business da empresa, né? Dentro da Canadian é a venda de módulos e inversores solares e o suporte técnico. Mas isso é um conhecimento muito novo ainda no mercado, né? Mesmo para quem é do mercado do segmento solar já é novo, imagine para todas as outras pessoas que vêm de outros mercados. Então, a ideia aqui é fazer um mergulho, né, no business mesmo, para a pessoa entender aonde ela está. E aí a gente começa, né, com a questão de falar do posicionamento da Canadian, dos concorrentes, e aí a gente percorre, né, pela parte de acompanhamento do suporte técnico, que é acompanhar algumas ligações quando um cliente, né, tem algum um problema com o produto. Ir numa usina, né, numa planta solar, né, numa fazenda solar, porque o negócio é grandioso e às vezes a gente está lá no escritório, a gente não tem dimensão do produto que a gente está vendendo. E isso vai, né, reuniões com clientes, treinamento, né, do atendimento ao cliente e algumas áreas que precisam, né, chegar nesse mergulho do treinamento técnico mesmo do produto. Mas isso a gente criou aqui embaixo um mapa de quais são as áreas necessárias estarem em cada um dos treinamentos, né? Às vezes eu estou numa área onde eu não tenho a necessidade de chegar no treinamento, né, técnico do produto, mas eu preciso só ter um conhecimento mais amplo. Então, quis trazer um pouquinho disso para vocês, que eu acho que sair um pouco também, né, um pouco do óbvio quando a gente fala de onboarding, né, e poder já inserir a pessoa dentro do business. Próximo tema, né, que é, novamente, a gestão da contratação é o básico sendo bem feito, né, que é desde a entrega de documentação, exame médico, tudo, mas tem um ponto que eu me deparei recentemente, que as pessoas ficam muito surpresas, que é o quê? Alguém aqui pergunta para o profissional como ele quer o seu e-mail, com o nome, com o segundo nome, com o nome do meio, sem o nome de casado. Quando a gente fala de nome, a gente fala da identidade de cada um. E muitas vezes a pessoa entra na empresa e ela não usa com quem ela se reconhece. É um detalhe pequeno, mas ela faz toda a diferença. E, de fato, algumas pessoas chegaram já assim a agradecer. Que bom, obrigado de vocês me perguntarem que e-mail, como eu quero ser chamado. Achei que eu não tivesse escolha, né? Porque às vezes é o primeiro e último nome, né? Como sendo automático. E isso, de fato, faz a diferença. Então, e-mail, crachá, né? É como a pessoa prefere ser chamada. Depois disso, tem as próprias ferramentas, né? Também que é o básico sendo feito. A pessoa com celular, com computador formatado, com os sistemas que ela precisa já preparados, com acesso. Isso é bastante importante, né? É o básico, de novo, sendo feito e que, de fato, às vezes não acontece. E aí, por último, né, em algumas empresas se faz a comunicação, está chegando uma nova pessoa e tal, para que as pessoas, né, conheçam ou dentro da área, né, porque às vezes a pessoa começa a sentar do seu lado, você não faz ideia de quem seja. Então, eu acho que isso é um básico importante de ter atenção. Depois, é a gestão da experiência, né, e aqui a gestão sistêmica mesmo, né, da experiência do candidato ao longo do processo seletivo. E aí a grande pergunta, né, quem aqui já não foi abordado mais de uma vez pela mesma empresa? E aí a mesma pergunta sendo feita de novo, e você responde de novo, mais uma vez, para a mesma empresa. Então, dá a sensação, né, de falta de organização, de falta de cuidado com o indivíduo,
E aí eu confesso para vocês, que na Canadian a gente ainda não tem essa ferramenta, tá? Mas por que eu quis trazer isso para vocês, né? Contar isso para vocês? Porque no nosso caso, né, a gente teve que entender aqui qual que era o contexto que a gente estava inserido, né? Então, uma empresa global, né, de processos e sistemas globais. Então, aqui a gente trabalha com o SuccessFactors. E a gente está aguardando a implementação global do módulo de TA, né? Então, por mais que a gente quisesse avançar em alguns temas, a gente também precisa entender, né, qual que é o momento da companhia, as estratégias globais e as brigas que a gente vai entrar ou não, né? Então, por isso, e por a gente não ter um volume muito grande de vagas, se a gente for comparar aí com outras empresas, a gente decidiu fazer uma gestão local, por enquanto, né? Mas só compartilhando com vocês, né, aqui existem, né, vários fornecedores, aqui eu estou fazendo uma propaganda de graça, tá? Tem o SuccessFactors, ADP, Workday, mas também tem outras que são startups locais ou globais que atendem muito bem, né? Eu dei o exemplo aqui da Solids, que não só TA, mas eles fazem toda a gestão de RH, né? Toda a parte de gestão de desenvolvimento, de retenção de ADM, né? Que também pode ser uma solução bem bacana, né? Que pode ser implementada em curto prazo, se a gente for comparar, por exemplo, com uma implementação de SuccessFactors ou de ADP. E aí, o próximo tema, né? Que é um nome bem bonito, né? Mas basicamente é o olhar de cultura aqui, né? Então, quando a gente fala de Employee Value Proposition, a gente está falando do que mesmo, né? Então, aqui para mim, quem que é a Canadian no mercado? O Canadian é a maior empresa de energia solar. Ok. As pessoas que são do mercado desejam vir para a Canadian. Isso é um segundo ponto importante para a gente ter. Qual que é essa cultura, né? Mais superficial? É uma empresa chinesa que está lá que lá na China não tem toda a legislação trabalhista que a gente tem aqui no Brasil, né? Por isso, muitas vezes a gente precisa colocar alguns limites no headquarter, porque senão a gente não tem qualidade de vida. As pessoas precisam se posicionar de uma reunião, né, constante às 11 da noite, mas com moderação, né? Então, outro ponto, aqui na Canadian, nada é escrito em pedra. A gente brinca que enquanto a gente está trabalhando, a China está dormindo. Mas quando a gente está dormindo, a China está trabalhando. Então, de um dia para outro, as coisas mudam numa velocidade muito grande. Então, eu preciso de alguém com um perfil flexível, resiliente, né? Essa é a cultura Canadian. O que mais? Né? Quais que são as competências da Canadian? Eu preciso de alguém que tenha bastante flexibilidade, uma pessoa tomador de decisão, que gosta de correr risco e que esteja ok em trabalhar com poucos processos ou processos que estão sendo estabelecidos agora. Né? E o que não é dito, mas está nos corredores, né? Então, que a gente tem poucos direcionadores globais, né? Como eu já dei aí mais de um exemplo. Mas, em contrapartida, a autonomia que a gente tem é muito grande. Eu preciso de pessoas que gostem de tomar risco, né? Por conta dessa autonomia. E aqui a gente tem call com a China, às vezes, às 11 da noite. Né? Então, isso é um pouco de cultura que a gente precisa, né, trazer. E a gente, como TA, como RH, a gente precisa ter consciência de tudo isso e, de alguma forma, expor isso para os candidatos no momento de um processo seletivo. Por quê? Porque, de novo, senão eles chegam, puxa, mas não era o que eu estava esperando, não foi o que me venderam, né? Algumas áreas, por exemplo, o RH não tem muito call às 11 da noite, mas eu tenho as áreas de logística, de operações, que elas têm, né? E aí eu preciso contar isso para um candidato antes de ele entrar. E um outro ponto, né? Como é o espaço físico da empresa? A gente reformou a Canadian, né? O escritório da Canadian no período de isolamento, né? A gente voltou em novembro, em modelo híbrido, 2 vezes por semana, em um espaço mais confortável, que refletisse mais
né, a cara e a cultura dessa empresa. Então, vou compartilhar um pouquinho com vocês dessa transformação. Essa era a Canadian antes da reforma, né? Então, você pode ver aí um pouco mais escura, formal, sem muita cor. Aqui a gente tem algumas salas de liderança, todos os gerentes tinham sala. As paredes, né, tudo branco, né, sem muita cor, sem muito amor. Então, essa era a Canadian antes. Essa foi a Canadian. Como nem tudo é glamour, esse aqui foi o caos durante a reforma. E quem liderou tudo isso foi o RH. Né? A gente, no RH, é responsável pelo escritório, por facilities também. Né? A gente é um escritório pequeno, uma estrutura pequena aqui no Brasil, então esse chapéu também é nosso. Né? Eu brinco que essa experiência foi incrível, mas é uma experiência que eu não gostaria de passar ela novamente. E aí, estão preparados para ver a transformação aí da Canadian? Então, essa é a nova cara da Canadian, né? Então, é a recepção / showroom, né? Aqui o objetivo foi, né, que a gente pudesse ter um espaço onde os funcionários pudessem estar em contato com os nossos produtos, com os módulos solares, com os inversores, mas que também fosse um tempo que a gente pudesse receber os clientes, né? A Canadian é uma empresa, né, a unidade de negócio que a gente atua é uma unidade de comércio, né? 25% do nosso headcount são de vendedores, né? Então a gente precisaria ter esse espaço, né? E aqui mais cor, né? A gente tem open space, a gente não tem mais sala para gerente, espaços colaborativos. Essa é a Canadian de hoje, né? Mas ela não pode ser só, né, a beleza ou essas cores, elas não podem ser só no espaço físico, né? A gente precisa sustentar isso ao longo do dia, porque senão, né, acaba sendo também, né, mais um fake aí dentro do processo. Então, bom, seguindo aqui, o outro ponto que eu comentei, né, no início, que eu ia trazer um exemplo de RH estratégico e de como contribuir de forma proativa e conectada ao negócio, eu trouxe aqui o exemplo do Market Mapping, né? O Market Mapping, o que é? Né? É a gente ir a fundo nas estruturas dos nossos concorrentes ou das empresas que a gente precisa conhecer os executivos, com isso, os principais executivos de mercado, conhecer, né, nas conversas a gente acaba também capturando alguma informação estratégica importante, e como que a gente conecta isso depois com o business. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês do RH, nesse olhar dos concorrentes. Então, porque o ponto aqui né, a gente sempre precisa apresentar bons candidatos, não só quando a gente tem uma vaga aberta, mas o RH, né, estratégico, o RH que se antecipa, é o RH que está conectado com o mercado, né, e fala, olha, diretor X, você não está com uma vaga, mas eu preciso que você conheça essa pessoa, né, uma pessoa bacana, quem sabe quando a gente tiver uma outra vaga, quando alguém sair, né, quando for importante, é legal você ter esse contato. Não só para estar mapeando as pessoas, mas a gente também acaba atuando como sendo conector de business, né? Quando a gente faz isso. Aqui, um exemplo que eu trouxe para vocês, no começo do ano, numa das conversas que eu tive lá, falando de business, lá com os diretores, veio que a gente talvez tivesse uma expansão latão, né? E aí a gente se antecipou, né? Então a gente não tinha ainda as vagas aprovadas, mas a gente se antecipou num mapeamento de mercado. Esse trabalho também foi feito pela Juliana brilhantemente, onde ela foi no mercado, ela olhou em Latam
como esse concorrente A aqui está posicionado, não só no número total de headcounts, mas dentro da estrutura comercial, quantas pessoas tinham, como que elas estavam divididas por canal, e aí começou um contato, quais eram profissionais interessantes para serem abordados ou para serem conhecidos pelo business. Então, aqui a gente tem um exemplo de três pessoas que ela mapeou e chegou, depois de um super trabalho, chegou nesse ponto de, olha, temos 3 pessoas para serem conhecidas pelo business. Então, isso é uma forma de antecipar, de ser proativa e não reativa, de deixar de ser o RH, o TA de tirador de pedido, pastelaria, e começar a atuar de forma, de fato, estratégica. Bom, quando a gente fala de atrair e reter os melhores profissionais, a gente também precisa olhar para dentro e para fora da empresa, Para dentro, a gente consegue fazer isso de várias formas, mas a forma mais tradicional aqui é a pesquisa de engajamento, E quando a gente olha para o mercado, aqui a gente trouxe aqui também um estudo do Glassdoor. Se a gente for olhar aqui, e comparar com as maiores empresas, como a Bayer, por exemplo, Caio? Talvez a gente fique aqui numa pontuação bem mais abaixo, mas a gente também precisa entender, o contexto de quem é essa Canadian. A Canadian é uma empresa de 20 anos, uma empresa chinesa, onde a gente ainda também está se adaptando a essa cultura. Mas mais que isso, não estou aqui para trazer justificativa, é mais para que esses olhares desses dados, eles ajudem a gente a mergulhar e fazer planos de ação junto com a liderança. Qualquer plano de ação, quando a gente fala muito, principalmente de engajamento, a gente está falando de um trabalho que a gente pode facilitar, em alguns momentos, mas isso é o dia a dia da liderança, não é o RH que faz cultura, quem faz cultura é a liderança e o dia a dia nos times. Bom, e aí falando de diversidade, até o ano passado, na Canadian, aqui no Brasil, não se falava de diversidade globalmente, fui buscar no global, globalmente existiam algumas iniciativas de equidade de gênero, mas ainda engatinhando, e aí a gente tomou a frente, a gente decidiu começar essa conversa aqui no Brasil, e aí a gente a gente iniciou em fevereiro desse ano, a gente fez um lançamento do programa de diversidade, a gente a gente trouxe o que era o porquê disso, a importância disso, o básico mesmo, mas aqui, novamente, a conversa ela precisa ser feita primeiro com a liderança, o top-down é o que funciona, bottom-up ou só a bandeira do RH não funciona muito, é muito exaustivo, então é um trabalho constante do time de TA, e de BPs, de trabalhar com a liderança. E aí a gente tem aí outros pontos que são, a gente precisa sensibilizar e educar, o papel, quando a gente fala de diversidade, é muito de trazer o conhecimento. Muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento e por isso tem o preconceito. No momento que você começa a trazer, ter a oportunidade de trazer isso, você acaba quebrando aí barreiras. Ações práticas e a sustentação. Não adianta eu falar de diversidade uma vez por ano só, que isso não se sustenta. E aí eu queria trazer para vocês aqui 2 exemplos. Um deles foi a Juliana trouxe um candidato para uma vaga e a gente tinha acabado de divulgar, de fazer o lançamento do programa. E ela veio, Lígia, eu tenho um excelente candidato, só que é um homem trans. O que a gente faz? Eu quero trazer ele muito para a empresa. E, assim, para ser bem sincera, eu fiquei com um pouco de receio, porque era ainda muito novo, a gente estava começando a falar disso. E aí foi ela e foi o gestor, os dois vieram com bastante, com um desejo muito grande de fazer isso acontecer, e por que não
né? Mas a gente também tem que olhar e tentar preservar, né? Como que a gente constrói essa história internamente. E aí, nesse caso, a gente pensou assim, puxa, talvez nunca a gente vai estar pronto. Se a gente for esperar estar pronto 100% para trazer a diversidade, a gente nunca vai estar. E a gente nunca vai trazer a diversidade. Então, a gente fez um trabalho com a liderança, fez um trabalho específico para a área que essa pessoa ia chegar, e ela veio, ela está indo super bem, e a gente, né, acabou, né, sempre tem um outro questionamento, mas isso já ficou para trás, né? Hoje isso não é mais importante dentro da organização, e eu acho isso muito bom. Então, né, eu acho que um outro ponto é assim, se a gente for esperar para estar pronto, 100% pronto, a gente nunca vai trazer a diversidade, porque sempre vai ter um ponto, uma questão, uma pessoa, né, um receio. E o outro ponto, né, é esse daí que, novamente, né, avaliar o momento da empresa. Hoje especificamente hoje, a gente fez algumas ações referentes ao mês do orgulho LGBT. Foi a primeira vez também que a gente falou disso dentro da empresa, né, uma empresa, né, com muitos homens, ainda uma empresa, né, uma empresa de origem chinesa que tem muitos receios para ir, então a gente tem que mapear, entender onde a gente está, e aí a gente optou em ter essas conversas, mas a gente decidiu por uma outra estratégia, né, que foi a estratégia de trabalhar com o papel do aliado, qual que é a importância do aliado dentro da organização e não levantar a bandeira LGBT, né? E aí por isso a gente reforçou o posicionamento dos aliados, que né, o papel do aliado é não ficar calado quando tem uma piada de mau gosto, né? Ou um outro exemplo é dar espaço para que pessoas LGBT sejam contratadas. E essa estratégia ela foi tomada aí para que a gente, né, pudesse entrar, né, com o tema, e foi muito bom. Isso aconteceu hoje, a gente teve as pessoas participando, né, tivemos feedbacks positivos, lógico que, né, não é 100% unânime, né? Sempre tem alguém com desconforto, mas é como que você lida, qual o jogo de cintura que você tem, né, para a gente contornar isso, né? E não é só nesse tema, é em qualquer tema, né? Quando a gente trata de pessoas. Mas foi essa história aí, e a gente criou, né, uma agenda ao longo do ano para falar sobre o tema, para que isso não seja algo pontual uma vez por ano. E aí, ufa, pessoal, a gente fez tudo isso em 1 ano e meio de Canadian, né? E aí eu retorno aqui para o Honeycomb do Caio e deixo sinalizado aqui alguns temas que a gente ainda não conseguiu atuar, e aí eu fico devendo esses para uma próxima conversa. Então, a gente tem o talent, esses que estão de cinza, né, são 3 que a gente ainda não atuou, a segmentação de talento, talent marketing e o talent relationship management foram os 3 que a gente ainda não conseguiu mergulhar e se estruturar. Para encerrar, queria trazer aqui alguns aprendizados, algumas reflexões, né, reforçar alguns pontos que eu, né, trouxe aqui ao longo da conversa. Um deles é: conheça profundamente o business, né, seja conectado com ele o tempo inteiro, só assim você vai conseguir atuar de forma estratégica e não reativa, né? Estreite relacionamento com as áreas, se convide para uma reunião com um cliente, bata na porta, né? Saia da sala de RH, vai lá sentar no meio da operação, vai almoçar com eles de vez em quando. Acho que tudo isso é construção de relacionamento de alguma forma para que o RH possa ser lembrado não só na hora que vem uma vaga, né? Construção de confiança. É longo, né, e demanda bastante energia, empatia. Acho que só assim
as pessoas elas vão se sentir à vontade, né, para trazer temas críticos e pedir ajuda. Então, independente do papel que você está, você de RH, essa construção de confiança junto com os times, ela é bastante importante, né? O Talent Acquisition sendo business partner, né, que é o papel constante. E aqui eu trouxe, né, para vocês vários exemplos aí de situações onde o TA é parceiro de negócio. Entender a maturidade das organizações, né? Então, não queira implementar tudo de uma vez, porque senão né, a própria organização não consegue absorver tudo isso. Então, o básico bem feito é o início de uma grande história. E não desanimar, né? A gente tem que sempre insistir 1, 2, 3 vezes. Às vezes a gente tem que com um approach, aí não dá certo, a gente volta, a gente vai para um outro caminho, né? Volta num outro dia, né? Às vezes o líder de negócio não está num bom dia, num fechamento de quarter, então a gente espera quando a gente tem que entrar. Eu brinco que a gente sempre tem que também ser um vendedor, né? Um vendedor de algo que a gente acredita, a gente tem que saber ir lá se posicionar e discutir e saber, né, quando ir, quando voltar. Então, às vezes, a gente precisa ir 2, 3 vezes com o mesmo tema em approaches diferentes. E, né, por último, eu queria muito dividir com vocês o time de RH aqui da Canadian. A gente é responsável por RH, Facilities e TI para a Latam. Então, a maior parte de toda a estrutura ela está no Brasil, mas a gente tem operação no México, tem operação no Chile, né? E como eu trouxe lá no Market Mapping, possivelmente a gente vai crescer aí para outros países. Mas quem é que fez com que tudo isso acontecesse? Né? Nada é feito sozinho, né? A gente precisa tá em um grupo, né? Um grupo bem azeitado, né? E eu assim tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo. A primeira pessoa que eu queria apresentar é a Juliana, né? Trouxe aqui vários exemplos de coisas que foram ela que tocou. Ela é responsável por Talent Acquisition, ela também é BP, e enfim, né, desde o início ela vem fazendo esse papel dentro de TA e depois com um outro chapéu de BP, de advisor, né, de condução dessas conversas difíceis, de apoiar os gestores para a tomada aí de decisões. A segunda pessoa é a Shélida, que é responsável pela folha, toda a parte, né, mais hard de RH, benefícios, acordo sindical. A gente brinca que ela é o contraponto do time, né, ela traz o equilíbrio e muitas vezes a cautela em alguns momentos críticos. A terceira é a Carol. A Carol tem atuado de forma brilhante na construção da cultura de diversidade, né? Hoje todo, né, o programa que a gente fez lá, né, ela que liderou, que conduziu. A Michele, que é assistente administrativa, ela tem todo o olhar, ela é a cara da Canadian para todos os clientes, né, e fornecedores que chegam na empresa. Então, quando a gente fala, né, de trabalhar a marca empregadora, a gente também está falando disso, né, e aí, né, é a cara no telefone, no e-mail, num contato presencial, né, e ela faz isso de uma forma muito, muito bacana. A gente tem também a Isabel, né, que é de TI, e a gente brinca que ela traz a leveza e o RH, ela é o TI fora da caixa, né, porque ela simplifica todo o techniquez aí para que a gente possa conduzir as coisas. E por último, mas não menos importante, a Fernanda, que ela chegou recentemente e ela trouxe toda a expertise de folha para substituir a Shélida, que está em licença maternidade. A nenezinha dela nasceu hoje, acabei de saber 5 minutos antes de entrar, então a gente está muito contente aí, é um time muito, muito bacana, mas eu acho que mais do que tudo, acho que o recado aqui nada é feito sozinho, né? A gente precisa trabalhar muito talento, desenvolvimento das pessoas, e tudo isso ela só foi capaz de ser feita, né, por conta desse time, né? Então, queria agradecer aí, de fato, todo o meu time por conta disso. E também, né, encerrando, agradecer aí o Caio mais uma vez,
a sustentarem por esse espaço. E fico muito feliz de poder compartilhar toda essa jornada. E fico à disposição, né, para se alguém quiser fazer algum comentário, também estou aqui para isso. Bom, primeiro, super parabéns para você, Juliana, que está aqui, o restante da equipe. Tudo que você trouxe é só em TA. Lembrando que você tem todos os outros subsistemas. Então, imagino o quanto que vocês trabalharam, né, desde que você entrou na Canadian. E, assim, em termos de TA, eu concordo muito com o que você trouxe, né? O arroz com feijão, ele precisa ser bem feito, né? Ele precisa ser a base. E vocês foram muito além do arroz com feijão, né? Mesmo com recursos limitados, com uma equipe super enxuta, né? Esse mapeamento que vocês fizeram dentro do Workforce Planning, sensacional, né? Acho que isso é não só exemplo para outras empresas, mas um exemplo de que você não precisa ter 10 pessoas no time para fazer sourcing, né? Para mapear mercado. Então, acho que é uma questão de priorizar as tarefas e entender o que é prioridade naquele momento, né? Porque senão a gente cai naquela seara de olhar muito para a operação e esquecer uma atividade tão importante como a que vocês fizeram, que eu tenho certeza que o negócio viu muito valor. Aqui no chat, a gente tem duas perguntas. Acho que é legal isso aí, Caio, porque, assim, de fato, as vagas, elas sempre vão estar aí, né? E aí é como que a gente, né, prioriza esse ponto, né, que você trouxe. O gestor, ele vai estar aqui, mas a gente precisa, dentro, né, do nosso mundo, entender o que é prioridade, né, saber negociar com o gestor, saber negociar prazos para a gente poder entregar além, senão, de fato, a gente vai ficar só nas vagas de forma reativa. E isso é reflexo da sua liderança, né? Então, parabéns também. A gente tem duas perguntas no chat, mas se eu não me engano, você já passou por elas. O Matheus perguntou se vocês aplicam um ciclo de onboarding para todas as cadeiras. E eu acho que você trouxe ali que o onboarding é para todos, e quando entra na parte de negócio, você tem alguns pilares específicos dependendo das posições, né? Isso, exato. A gente vai adaptando dependendo do nível, né? Se essa pessoa é líder ou não, mas também pelas áreas. Então, se eu estou numa área mais técnica, né, eu preciso percorrer todo o processo até chegar no conhecimento profundo do produto. Boa. A Juliana Cruz elogiando o espaço que vocês reformaram. E a Tatiana, acho que a pergunta também foi respondida porque ela perguntou quantas milhares de pessoas que fazem esse trabalho que vocês estão fazendo. E acho que talvez seja legal você comentar, Lígia, da questão do mapeamento, né? E dessa questão do balancear as atividades, porque fazer sourcing e fazer TA, né, sendo a Juliana Mello aqui a pessoa, eu imagino que seja um desafio, mas não é impossível. Né? Eu queria deixar aqui o espaço, Ju, acho que você tem mais propriedade do que eu, né, para contar qual que é o grande segredo. Se tem um segredo. Bom, pessoal, boa noite. Bom, gente, é claro que depois de muito tempo dentro de Talent Acquisition, fazendo mapeamento, o tempo ele é muito bom, né? Porque você vai aprendendo algumas coisas, mas eu acho que o grande segredo é ser estratégico em quem você vai abordar, porque se você sair fazendo phone screening para todo mundo que você mapeou, você perde tempo. Então, o LinkedIn, como hoje a gente não precisa mais inventar um nome, ligar na empresa, fingir que é outra pessoa, buscar quem é o gerente, sei lá, de planning, né? Hoje a gente tem o LinkedIn, então é mapear essas pessoas muito bem mapeadas, eu quero esse perfil, vai buscando quais são as empresas que são ou escola desse perfil, né? Muitas vezes a gente já sabe, ou até mesmo pessoas que já ali no LinkedIn conseguem trazer um pouco do que a gente precisa. Não estou falando de skills, de soft skills, tá, gente? Estou falando até de técnico. Depois disso, depois que você encontra as estrelinhas do céu, aí sim, ligar para um ranking ali de 3, 4. Então, não é o sourcing aqui, não é fazer phone screening para 100 pessoas, como a gente fazia, né, na época de consultoria, mas sim escolher a dedo as pessoas que você vai ligar para ter essa conversa.
E eu acho que esse é um grande segredo, porque senão realmente o tempo não dá. E aí o mapeamento ele fica bonito com muitas pessoas, porque você consegue achar as pessoas no LinkedIn, eu acho que é muito fácil. Então, usar ele da melhor forma. Nossa, sem dúvidas o LinkedIn foi uma mão na roda, assim, para. Eu já cheguei a fazer o que você comentou, Juliana, de ter que ligar, né, na empresa e mapear. E era uma coisa, parecia que a gente estava no submundo, né? Porque a gente tinha Sim. que ligar e tentar descobrir, mas você trabalha com quem? Como que é a estrutura? Me conta um pouquinho da estrutura. E era uma coisa um pouco delicada, né, de ser feito. E consultoria fazia muito isso, né? Sim, Caio, eu venho também de consultoria, venho de Korn Ferry, e eles brincam, porque eu tinha até um nome, né? Eu não dava o meu nome, então eu tinha um nome, que era Bianca, e eu usava esse nome, era uma coisa muito esquisita, né? Você entra, você está fazendo uma coisa, um CSI, né? É bizarro. Agora a gente não precisa mais disso, então o mapeamento ele é muito rápido, gente, se você usar ele de forma estratégica. E hoje o LinkedIn, cada vez mais, ele traz ferramentas de filtros que você consegue usar a pesquisa booleana da melhor forma possível para você achar esse perfil da estrela do universo lá que você precisa. Excelente, Juliana. Parabéns, viu? Obrigada. Ó, mais uma pergunta aqui da sua xará agora. Eu acho que pode ser para vocês duas. Para ter atuação Latam, quanto antes seria interessante para fazer a antecipação e o planejamento da parte de TA? Nossa, a gente começou com 6 meses antes, né, Lídia? A gente ouviu falar de Latam, a gente começou... Eu comecei a melhorar meu espanhol e comecei a fazer um mapeamento de mercado em janeiro. A Juliana, na hora que eu falei que ia ter a expansão a Latam, ela começou proativamente, depois que ela já tinha começado, ela me contou a fazer aulas de espanhol também, né? Ela falou, como que eu vou, né, vender a Canadian, né, e poder, né, ter uma boa conversa se eu não conseguir me comunicar, né? Então, essa proatividade, ela veio, né, por isso, né, de a gente escutou e já começou a trabalhar. Mas pode acontecer, né, a gente não sabe quando que a informação chega até nós, né? Às vezes ela chega estruturada, né, que não é o caso da Canadian. Bonitinho, na pia, daqui 6 meses a gente vai trabalhar, vai abrir tantas vagas, ou a gente escuta de corredor, né? Então, eu escutei assim, precisamos crescer, isso e aquilo já conectou, fui lá com o General Manager, confirmei essa informação, é isso, vocês estão planejando isso? Né? Tem alguma vaga aprovada? Não tem. Você tem alguma pessoa já mapeada, alguém que você conhece? Né? Porque como o mercado solar é muito pequeno, eles trabalham muito com indicação, né? Que não é o que a gente quer, né? A gente vem trabalhando e suando para tentar, né, sair do viés só de indicação, só das pessoas que rodam no mesmo mercado, porque aí também são pessoas todas que se conhecem. Então a gente está tentando, né, estamos lutando, acho que para poder trazer outras opções, né, trazer pessoas que eles não conhecem. E aí, na medida que a gente teve isso, falou, bora, né, vamos começar a trabalhar. Já ela teve, né, ela conseguiu ir equilibrando, né, o workload dela com esse trabalho, porque ela não fez, né, não foi de uma semana para outra. Quanto tempo você demorou, Ju, para entregar? Acredito que um mês e pouquinho para ele estar rascunhado, viu, gente? Entrega total foi mesmo quase 6 meses. E se eu consigo só trazer mais uma informação, porque assim, gente, eu sei que quando você tem, sei lá, 29 vagas por recruiter, fica difícil você falar, vai fazer um mapeamento proativo. Quando eu escutava isso em outras empresas, nossa, vocês têm que ter uma pipeline. Eu falo, gente, como que eu vou ter uma pipeline? Você tem 29 vagas para fazer por mês. É quase impossível. Só que qual que é o pulo do gato? É você ouvir, porque a gente sabe quais são as empresas target. A gente sabe quais são. A gente sempre está lá batendo na porta delas, independente de qual empresa você está. No nosso caso, são os nossos concorrentes, por enquanto, né? A gente tem algumas outras empresas targets também. Mas antes de abordar a pessoa, vai lá, faz um mapinha de, eu estou trabalhando com supply chain, beleza. Quais das empresas target? A gente tem o gerente de supply chain, coordenador de supply chain, assim vai, só para ter os nomes das pessoas, fica mais fácil você se organizar depois. Então, é um mapeamento proativo e, de novo, essa ferramenta que é o LinkedIn, ele traz para a gente essa velocidade. Porque as empresas, às vezes, a gente até tem, então é só entrar, buscar a pessoa, tá muito fácil. E montar esse organograma, eu acho que o trabalhoso é você usar a pesquisa booleana para achar as pessoas, mas depois que achou,
monta e apresenta, porque depois é só abordá-la, entendeu? Ela pode não querer trabalhar com a gente, mas pelo menos a gente tem o nome daquela pessoa target para a gente também. Excelente, Juliana. E o que você falou é muito importante, né? Eu acho que teve uma questão também no aspecto da fala da Lígia, que está muito relacionado com diversidade cultural. Porque quando você está expandindo para o Latam, e eu também tenho essa experiência por trabalhar numa estrutura regional hoje, eu percebo comumente que as pessoas, especialmente no Brasil, não falamos espanhol, vamos falar portunhol. Funciona em partes, né? Você consegue se comunicar com as pessoas de certa forma, mas conversando com colegas de outros países da América Latina, além da cultura deles ser diferente da nossa, e a gente precisa reconhecer isso, porque é comum também colocarmos no bolo toda a América Latina. Tudo latino? Não é. As culturas são diferentes. Alguns países, mais especificamente, têm muito mais dificuldade de entender o português, como é o caso do México. Se fala em português com as pessoas no México, parece estar falando chinês. Né? Então, tomar muito cuidado com isso, porque isso pode atrapalhar muito a expansão. E é uma questão de diversidade cultural e também de gestão de mudança. Né? E super legal que vocês voltaram aí para o espanhol, porque você chegar com esse approach, fazer um mapeamento de mercado falando espanhol faz completa diferença para você abrir ali o espaço com os candidatos. Concordo, Caio. Porto Rico e México, difícil eles entenderem o português, viu? Exato. Muito bom. Ó, tem bastante comentário aqui positivo no chat, pessoal dando os parabéns. Eu vou abrir aqui novamente os meus slides, que eu vou voltar aqui para nosso quiz, né? Que a gente tem agora uma bolsa para sortear. Vamos lá. Ó, então, é só pelo celular abrir o QR Code que está aqui na tela. Está na tela certa, né? Vocês estão vendo essa tela, né? Só me avisem se vocês estão Sim, vendo dá a para tela ver certa. sim, cara. Bom, então pelo QR Code vocês entram, ou é só digitar no celular ou no computador, menti.com, vocês colocam esse código que está aqui também na tela, tá? Ou o QR Code, ou o Menti. Podem ir entrando aí. Se alguém tiver alguma dificuldade, avisa. Já vou projetar a tela aqui do Menti. Tô vendo que já tem gente entrando aqui. Vou dar mais um minutinho aí para os demais entrarem. Podemos começar? Alguém não conseguiu entrar? Bem, vou entender que sim. Vamos lá então. Primeira pergunta. Lembrando que responder rápido ganha mais ponto. Faz parte do Honeycomb. Folha de pagamento, EVP Employer Branding, remuneração ou cargos e salários. Ele já falou bastante, né? Ó, que bom que a maioria, todo mundo acertou. EVP Employer Branding, muito bom. Ó, aqui a gente já vai dedar aqui quem está na frente. Ó, Roberto. Dica para os demais, quanto mais rápido e obviamente certo você responder, vocês podem aí, Juliana, Giovana, Juliana Cruz, vocês podem passar o Roberto fácil, tá? Então, só uma dica aí. Pergunta 2. São alguns dos desafios da gestão estratégica de TA. Lígia falou sobre eles, eu mostrei um slide também. As outras, essa é uma pegadinha, tá? As outras estavam parcialmente certas. A que mais se aproxima é a falta de lideranças estratégicas e RH pastelaria. Vamos ver se balançou aqui o ranking.
Opa! Flaviane aí na frente, Juliana Cruz, Tatiana. Vamos lá, Roberto, dá tempo de passar. Terceira e última pergunta. Onboarding, People Analytics e remuneração fazem parte do Honeycomb? Sim ou não? Remuneração não faz parte. Também tinha uma pegadinha aí. Obviamente você tem a carta proposta, a remuneração é um tema que o recrutador precisa dominar, pelo menos superficialmente, mas quando você olha ali no Honeycomb, remuneração não é um tema. Muito bem, senhorita Juliana M. É Juliana Mello? Acredita, gente? Foi uma melada isso aí, viu? Parabéns, você ganhou a bolsa, viu? Depois entre em contato comigo, que aí eu te direciono lá para a escola, tá? Obrigada, Caio. Ah, que legal, parabéns. Bom, e com isso a gente finaliza aqui a nossa live. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser se conectar do LinkedIn. E se tiver algum tema, quiser procurar ali, obviamente já estou dando aí também Opa, deu uma desconfigurada aqui. Mas aqui está o link do LinkedIn, tá? Mas se quiser procurar a gente, quiser entender um pouco mais aí do case, procure a Lígia, procure a Juliana. Também fico à disposição, né? Se quiserem tirar dúvidas sobre a certificação, sobre o Festival de RH Ágil, que a gente vai fazer também. E eu queria super agradecer a participação aí de todos, os comentários que estão aqui no chat, as perguntas. E espero vê-los nas próximas lives e aí, quem sabe também nas certificações. Super obrigado, pessoal. Boa noite aí para todo mundo. Obrigada, pessoal. Boa noite. Deixei meu telefone, que acho que na apresentação eu não tinha deixado, então se alguém quiser fazer o contato direto também comigo, fica à disposição. Obrigadão, Lígia. Obrigada, gente.